nós já tenhamos decorado a grande comissão. Como está, vamos todos juntos falarmos a grande comissão que está em Mateus, capítulo 28, versículo 18 em diante. Vamos todos juntos? Disse-lhe Jesus: todo poder é me dado, portanto, todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é a grande comissão. Tenho dito aqui do púlpito, nós decoramos muito bem o Salmo 23, o Salmo 100, o Salmo 27, o Salmo 91 e outros textos da palavra de Deus. Amém? Você tem que ter a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. Mas você precisa decorar a grande comissão, porque a grande comissão foi a ordem que Deus deixou para nós. Foi a ordem que Deus deixou para a igreja. E nestes verbos da grande comissão, ir, fazer, batizar e ensinar. A igreja está apoiada. Meus irmãos, o que aconteceria conosco se os irmãos que nos antecederam aqui há 72 anos atrás não cumprissem a grande comissão? Existem muitas igrejas históricas que são mais antigas do que os batistas, mas nas igrejas históricas, quem mais cresce são os batistas, porque são chamados uma igreja de missão, ou seja, uma igreja que entende e se esforça para cumprir a grande comissão. Por isso que, quando você vai ler historicamente as histórias da igreja, quando você vai ler alguns artigos científicos, a igreja metodista, a igreja presbiteriana, a igreja luterana, a igreja batista e outras são chamadas de igrejas históricas, mas dentre elas se destacam os batistas como igreja de missão, igreja que entende a grande comissão de Jesus. E fazer discípulos é obedecer integralmente o último verbo da comissão. Nós somos bons em ir, nós somos bons em fazer, nós somos bons em batizar, mas falhamos no último verbo da grande comissão, que é ensinar. E é um ensino contínuo, é um ensino diário. E onde nós vamos fazer isso? Através do relacionamento discipulador. Quero fazer uma pergunta nesta manhã: quem é o nosso maior exemplo em matéria de relacionamento discipulador? Jesus é o nosso maior exemplo em matéria de relacionamento discipulador. Ele escolheu 11 homens, Samuel, e começou a viver com eles dia a dia. E quando ele morreu, quando ele ressuscitou, quando ele saiu daqui, foi para o céu, aqueles 11 homens, com fruto daquele discipulado, revolucionaram o mundo. Porque Jesus é o nosso exemplo, ele escolheu pessoas, ele dedicou tempo para estar com aqueles homens. Jesus, ele fez com aqueles homens o que nós precisamos fazer nos dias de hoje. Jesus tinha boa referência, nós precisamos ter boa referência. Jesus, ele dedicava tempo àqueles homens. Problema que a gente diz que não tem tempo nem para nós. Pastor, eu não tenho tempo nem para mim. Eu vou ter tempo para cuidar de uma pessoa, para ouvir uma pessoa, para aconselhar aquela pessoa. Jesus deu tempo para aquelas pessoas. Quando os 2 discípulos de Jesus, de João, perguntam a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus diz que vou para casa. Ele diz: então eu vou com o Senhor. E vão e passam o restante do dia com Jesus. Jesus, irmãos, ele, além de ter boa referência, além de dedicar tempo àqueles discípulos, Jesus aguçava neles a vontade de saber das coisas de Deus. Nós precisamos aguçar nas pessoas que nós discipulamos a vontade de saber das coisas de Deus. A mulher
Jesus fala, dai-me de beber. Ela, mulher, mas como sendo tu judeu, me pede de beber, eu sendo uma mulher samaritana? Jesus disse, mulher, se tu soubesses o dom de Deus a quem te diz, pede de beber, tu me pedirias e eu lhe daria da água da vida. A mulher ficou ensandecida, ela disse, eu tenho que vir aqui todo dia, me dá dessa água para eu não precisar voltar mais. Jesus estava falando de coisa espiritual com aquela mulher. Às vezes tratamos com os nossos amigos tanta coisa, de futebol, de culinária, de trabalho, como um dos hinos, sabeis falar de tudo que neste mundo há, mas nem sequer palavras. Lembra na Paulo 421, de Cristo você dá. Nós precisamos aguçar nas pessoas que convivem conosco assuntos sobre Jesus. Tem gente que tem crente que é do serviço secreto evangélico. Está rindo? Chefe. Ele é do SSE, Serviço Secreto Evangélico. Ele trabalha 15, 20 anos numa repartição, ele estuda, ele mora e ninguém sabe que ele é crente. Aí quando acontece alguma coisa, não, sou o pastor dele, ele era crente. Como assim? Não, era um crente secreto, era um oficial secreto do serviço reservado. Ele ficava olhando para ver se acontecia algumas coisas com os crentes para proteger. Nós, irmãos, precisamos obedecer à grande comissão. Há um hino antigo, direi ao mundo que sou crente. Você lembra, não fala? Direi ao mundo que sou crente, com a voz, com a vida, com tudo, com meus lábios e com minha vida. Nós precisamos dizer a quem nós somos e a quem nós pertencemos. Nós temos que dizer de alto em bom voz. Não tenhamos medo de dizer às pessoas de quem nós somos. Nós somos de Jesus. Eu sou de Jesus, eu sigo a Jesus, eu sirvo a Jesus. Ainda falando sobre, quando a gente fala de relacionamento discipulador, nosso maior exemplo é Jesus. E Jesus foi intencional com aqueles homens. Jesus teve compromisso com aqueles homens. E Jesus amou aqueles homens. Nesta manhã, quero encerrar esta reflexão, esta série de reflexões, falando sobre os elementos de um relacionamento discipulador. Nós sabemos que o relacionamento discipulador, ele reside em especial no último verbo da grande comissão. Nós sabemos que o discipulado, através dos livros e de um programa de discipulado, com o que Jesus deseja que você faça com o Evangelho de João, é extremamente necessário para preparar o candidato para o batismo. Mas depois disso ele precisa vida na vida. Acabou os estudos. Qual o livro que ele vai ler? Qual a revista que ele vai estudar? Ele tem que estudar a sua vida. É a minha vida. As pessoas falam, pastor, eu evangelizo. Hoje estaria conosco, mas ele não voltou da América ainda, professor David Bledsoe. David Bledsoe escreve um livro chamado Evangelização por Relacionamento. E eu quero fazer uma pergunta aqui nesse auditório para mostrar a vocês uma coisa que vocês talvez não se atentaram para aqui. Quantos estão aqui presentes, quer no plenário, quer na galeria, vieram para Jesus através de um amigo ou de um familiar? Levante a mão. Isso aqui. Grande maioria, perfeito? Grande maioria, pode abaixar. Quantos vieram para Jesus através dos programas de televisão ou de rádio? Ninguém. Quantos vieram para Jesus através de um convite de um desconhecido? Levante sua mão. Uma pessoa lá na galeria. A maioria dos que estão aqui, contra fatos, não há argumentos. Foram levados a Jesus através de um amigo ou através de um conhecido, de um familiar. Ou seja, nós fomos ganhos por pessoas próximas a nós. E o que nós devemos fazer? Lutar para ganhar as pessoas próximas de nós, porque as pessoas próximas de nós nos conhecem.
As pessoas que estão próximas de nós, elas conhecem a nossa vida, conhecem o nosso exemplo. Aquele seu colega que trabalha na mesa ao lado, ele vive com você mais do que a sua esposa, mais do que o seu filho, porque ele fica de 8 às 18 do lado da sua mesa, ainda vai almoçar com você no mesmo restaurante, às vezes vai no happy hour de sexta-feira com você. Quem vai ganhar essa pessoa para Jesus? Eu, que ele nunca viu. Igual o pastor João pregou aqui no aniversário da igreja. Pastor, o senhor prega uma mensagem boa, porque eu estou trazendo meu amigo para ouvir de Jesus hoje. Então o senhor prega uma mensagem boa para que ele aceite a Jesus. Você que tinha que pregar de Jesus para essa pessoa. É a sua vida que tem que falar. Por isso o relacionamento discipulador é tão importante. Eu queria pedir que a Lê colocasse a imagem que eu pedi que fosse colocada. Eu não sei se você vai conseguir ver. Apague essas luzes aqui, por favor. Ô Lucas, ou quem está aí. Isso, obrigado, Heloísa. Os elementos de um relacionamento discipulador, eles são relacionar, agregar, interceder, zelar, ensinar o Evangelho e solicitar as contas. Isto é os elementos do relacionamento discipulador. E nós vemos tudo isso na vida de Jesus, que é o nosso maior exemplo no relacionamento discipulador. Jesus, irmãos, ele acolheu os discípulos, ele se relacionou com os discípulos. Ele viveu com aqueles discípulos, ele andou, Jesus os chamou, e quando ele chamou, ele começou a se relacionar com os discípulos. Se você quer desenvolver um relacionamento discipulador, não fique esperando para amanhã. As pessoas que estão perto de você, as pessoas do seu relacionamento, você deve começar a ter um relacionamento discipulador, a começar a ensaiar discipulá-las. O primeiro movimento, ou o primeiro elemento do relacionamento discipulador é relacionar. Jesus se relacionou com os seus discípulos. Não precisa tirar a tela não, Lê. Em João, capítulo 15, versículo 15, nós vamos ver como Jesus andava com aqueles homens. Jesus disse para eles: eu já não vos chamarei de servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamados de amigo, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus se relacionou, Jesus falou para aqueles homens: eu não te chamo de servo, eu não te chamo de servos, eu te chamo de amigos. Jesus tinha relacionamento com eles. Em segundo lugar, Jesus acolheu. Você precisa se relacionar, você precisa acolher. Jesus trouxe os discípulos para junto de si, Jesus cuidou deles. Em Mateus 26, 20, eles estavam cansados, atendendo muita gente. Jesus falou: olha, vamos sair daqui um pouquinho para que vocês descansem. Jesus acolheu aqueles discípulos, Jesus acolheu em muitas refeições, Jesus esteve com ele na mesa. Nós não queremos levar ninguém na nossa casa. Tudo bem que estamos no... Aí você vai dizer: pastor, nós estamos na pandemia. E antes da pandemia, quantos amigos você levou à sua casa para compartilhar o Evangelho com eles? Não estou falando de estranhos, não. Eu estou falando de amigo, de gente do seu relacionamento. Gente que você chama para aniversário do seu filho, do seu cachorro, do papagaio, do passarinho, para ver jogo, para jogar PlayStation, não é, Daniel, que a gente falou uns 2 domingos desses, para jogar PlayStation, que antigamente, Daniel, para jogar PlayStation, para fazer uma série de coisas, mas porque você não chama, não acolhe essa pessoa para dizer o que Jesus fez na vida deles. Jesus acolheu aqueles homens e com eles ensinava sobre vida, discipular a vida de Jesus. Em terceiro lugar, além de se relacionar, além de acolher, você precisa interceder. Você precisa interceder pelos seus amigos, você precisa orar pelos seus discípulos, você precisa orar pelas pessoas aos quais você quer que Jesus salve.
Ah, como eu fiquei com a mensagem do hino 447 na minha mente essa semana. Não, nós cantamos tão bonito domingo. Não te importas se alguns dos amigos morrer sem ter conhecimento de Cristo? Para que no juízo eles não venham dizer: a mim nunca falaram de Cristo. Você precisa interceder pela salvação dos seus amigos. Você precisa interceder para que eles avancem. Você precisa interceder para que o Senhor faça alguma coisa na vida deles. Jesus intercedeu pelos seus discípulos e nós terminamos o culto de domingo lendo juntos João capítulo 17, na ordenação sacerdotal de Jesus, quando Jesus, a partir do versículo 6 do capítulo 17 até o versículo 20, ele ora por aqueles discípulos e ele ora para que aqueles discípulos tenham segurança, para que aqueles discípulos sejam unidos. Jesus ora para que aqueles discípulos sejam animados. Jesus ora para que aqueles discípulos tenham um crescimento espiritual. Primeiro, você precisa se relacionar. Se você quer o campo do relacionamento discipulador, seus amigos, você precisa se relacionar com os seus filhos, com pessoas íntimas. Em segundo lugar, você precisa acolher ou agregar ou acolher. Você precisa interceder, orar pela salvação dessas pessoas. Em quarto lugar, você precisa zelar pelas pessoas. Nós não nos preocupamos apenas com a decisão dela por Jesus, mas nós nos preocupamos com a vida delas no todo. Jesus se preocupava com toda a vida dos seus discípulos. Jesus foi na casa de Pedro para curar a sogra dele. Jesus não queria que Pedro apenas fosse pescador de homens, não. Jesus, ele zelava pela vida, pelo relacionamento e pela intimidade deles. Jesus curou com a sogra de Pedro. Jesus resolveu o problema quando mandaram cobrar impostos aos discípulos. Ó Senhor, os teus discípulos não pagam impostos. Jesus falou para Pedro: vai lá, pesca lá um peixe, e dentro daquele peixe tem uma moeda, e você vai pagar o imposto que você está devendo. Nós precisamos zelar pelas pessoas como um todo. Nós precisamos de zelo. Em quinto lugar, estou correndo nesta manhã, você precisa ensinar a palavra. Você precisa ensinar os seus amigos sobre a palavra de Deus. Quando a gente fala de ensinar a palavra de Deus, muita gente pensa que a gente tem que discutir religião. Jesus não precisa de advogado. Jesus precisa de testemunhas. Ele me disse: ser-me-eis minhas testemunhas. E nós precisamos ensinar o Evangelho. Jesus, como o nosso maior exemplo em relacionamento discipulador, ele ensinou àqueles discípulos a palavra de Deus, por exemplo. Jesus saía para orar, aqueles homens viam que Jesus ia orar. Jesus orava a madrugada inteira. Nós podemos ver que Jesus ensinava a palavra através da exposição, através da fala do que ele tinha que ensinar para aquelas pessoas. Quando termina, Jesus está no Sermão do Monte, e quando termina o Sermão do Monte, os discípulos e aquelas pessoas que ouviram Jesus ficaram admirados e eles disseram: ele fala com quem tem autoridade. Você precisa pregar. Você precisa ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Nós daqui a pouco vamos celebrar a ceia, e o texto principal da ceia que usamos, Paulo vai dizer: aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. O que você aprendeu da palavra de Deus? Não, pastor, eu não sei pregar. Não, mas ninguém está dizendo que você tem que pregar. Ninguém está dizendo que você tem que aprender hermenêutica, homilética ou qualquer outra coisa. Não. Até porque, se nós olharmos para o passado, e em muitos lugares ainda do nosso Brasil, existem homens e mulheres iletrados, analfabetos funcionais,
que leem, mas não entendem o que leem. Mas quando abrem a sua boca, nós que estudamos um pouquinho, temos que ficar quieto, temos que abaixar, porque há autoridade na vida, há autoridade naquilo que ele aprendeu, a autoridade, ele fala com certeza do que ele está falando. Eu assisto um programa todas as tardes, e muitas vezes algumas senhoras com pouquíssimas leituras pregam. E você vê que falta conjunção às vezes, mas a mensagem passa. Então você pode ensinar. Jesus ensinou, por exemplo, Jesus ensinou na explicação das Escrituras, e Jesus também ensinou de forma pedagógica. Por que Jesus ensinou por parábolas? Para ser pedagógico, para que as pessoas entendessem. Às vezes a gente fala tanto e não consegue explicar nada, mas Jesus falava para que todas as pessoas entendessem o que as pessoas falavam. Em último lugar, além de relacionar, agregar, acolher, além de interceder, além de zelar, além de ensinar as Escrituras, você precisa solicitar contas. E aí é um ponto que você não entende muito, ou nós entendemos. Como dizia o Ferrugem, estava explicando para a menina quem era o Ferrugem. Eu era criança e tinha o Ferrugem, ele era um personagem de humor, né, Dilson? E ele falava assim: sabe, sabe, você não quer dizer. Ele terminava com esta frase, que ele sabe, sabe, ele não quer dizer. Durante muitos anos na escola dominical, nós prestamos contas do que fazíamos no final de semana, o que fazíamos no meio da semana. Alguém se lembra? Então vou lembrar a memória de vocês. Quando nós chegávamos na EBD antigamente, o que a professora ou o secretário perguntava? Leitura diária, tem Bíblia, trouxe visitante, trouxe oferta, fez, o que é isso? Solicitação de contas da nossa vida. A gente dava ou não dava solicitar? Ainda mais quando tinha em EBD, em abril, o mês da escola dominical, a gincana, quantas turmas, quem mais fez leitura diária? Como é que você ia dizer que fez leitura diária se você não deu conta da sua vida para a professora da escola dominical? Solicitação de contas, irmãos, não é controle da vida dos outros, mas solicitar contas. E Jesus, como nosso modelo em relacionamento discipulador, ele solicitava contas da vida dos seus discipulados, dos seus discípulos, para encorajá-los, para motivá-los, para aumentá-los a sua fé. Quer ver um exemplo de Jesus solicitando contas do que os discípulos aprenderam? Em Mateus 16, Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem que era Elias, uns dizem que é João Batista, e Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus estava solicitando contas da fé daqueles discípulos. Outro texto interessante, Jesus aparece, Pedro está no barco, e Pedro pede que ele vá ao encontro de Jesus. E Pedro vai, só que Pedro duvida, e o que acontece? Pedro afunda. Quando Jesus traz Pedro à tona de novo: porque tu duvidaste. Pedro também dá solução, presta contas da sua vida. Nós precisamos retornar, irmãos, a alguns pontos da nossa vida discipular. Todo mundo que tem 5 anos de igreja aqui, riu lembrando do tempo da solicitação de contas da escola bíblica dominical. Mas algumas coisas foram mudando, e a gente foi esquecendo do que nós fazíamos, e de que isso é importante hoje. Encerro
Quando dei muitos exemplos que o Vinícius estava aqui, hoje dou o último dele com ele aqui. Você está lendo a Bíblia? Você está orando? Você está lendo algum livro? Como é que está a devocional? Não, essa semana eu orei pouco, pastor. Meu filho, então você tem que orar mais. Você tem que buscar mais. Nós precisamos de alguém que nos ajude, que nos coloque para perto de Cristo, que nos solicite as nossas contas para que a gente melhore a cada dia na nossa fé espiritual. Na outra semana, e aí, Vinícius, não, pastor, essa semana consegui ler o novo, tal livro todo. Boa, é isso que Deus quer de você. Nesta manhã, irmãos, em que encerramos estas reflexões sobre relacionamento discipulador, nós precisamos mergulhar nisso, em obedecer à grande comissão. Até porque, volto a dizer, o relacionamento discipulador é para as pessoas mais próximas de nós. Não importa se algum dos teus amigos morrer sem ter conhecimento de Cristo. Esse amigo que é tão bom para você, esse amigo que é tão legal para você, esse amigo que manda coisas quando ele viaja, ele traz presente para você. Esse seu amigo que liga para zelar por você, por que você não começar um relacionamento discipulador com ele? Por que você não dizer para ele, olha, nós temos que conversar algumas coisas? Espere a oportunidade. Seja intencional para ganhar o seu amigo para Jesus. Se você for esperar, quem sabe a oportunidade passe e você vai chegar no cemitério e vai dar adeus àquele seu amigo e não vai dar até breve. Porque quando eu vou ao cemitério, uma das coisas que já falei 1000 vezes, vou falar 1000 vezes e 1. Quer ver uma coisa que me dá raiva? É quando um crente perde um amigo ou um familiar e coloca nas suas mídias sociais, saudades eternas. Então você não vai para o céu, né? Porque eterno é aquilo que não acaba. Eu sinto saudade do meu pai, mas quando Jesus voltar, ou ele me levar, eu vou me encontrar com ele. Então eu não tenho saudades eternas do meu pai. Eu tenho saudades de amigos queridos, de gente que estimulou a minha vida, mas morreu em Cristo. E no dia que Cristo voltar, ele vai aparecer e nós vamos viver juntos para sempre. Precisamos ter senso de urgência. Precisamos ter senso de intencionalidade e precisamos dobrar as nossas mangas e cumprirmos a grande comissão de levar pessoas para Jesus. Com sabedoria, com amor. Olha o que você precisa fazer. Você precisa se relacionar. Você precisa ganhar confiança. Sua vida precisa ser um livro aberto. Você precisa acolher, agregar. Você precisa interceder. Você precisa zelar por essa pessoa. Porque você precisa zelar, cuidar dela. Você precisa ensinar o Evangelho. E você precisa solicitar contas. Ó Deus, obrigado, Senhor, nesta manhã, em que encerramos esta série de reflexões. Nós sabemos, ó Deus, que é o Teu Espírito que convence, é o Teu Espírito que tira as escamas, é o Teu Espírito que quebra os preconceitos e as coisas que nós já temos definidas na nossa cabeça. Por isso é em nome de Jesus, quebra, Senhor, no coração, no meu coração e no coração dos meus irmãos, aquele pensamento diz assim: o pastor está achando que é fácil, o pastor não sabe de nada, porque as palavras, Senhor, são do Senhor. O exemplo de relacionamento discipulador é o Senhor, e é para o Senhor que nós devemos olhar. Muito obrigado, Senhor, porque temos colhido frutos
de relacionamento discipuladores, como a Rose, que tem se relacionado, tem sido acolhida no grupo feminina. Ó Deus, que nós possamos romper com isso, com esses preconceitos, e trabalharmos para não chegarmos de mãos vazias, e para também chegarmos com os nossos amigos no céu. Nos ajuda a nos relacionarmos, a acolhermos, a intercedermos, a zelarmos, a ensinarmos a Tua palavra e solicitarmos as contas. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.